Brasil, um país dos rentistas. Com certeza você já ouviu essa frase e ficou sem entender Aham. nada. Mas o que isso significa afinal? Bom, para quem não sabe, rentista é aquele cara que deixa o dinheiro dele rendendo sem correr riscos. Uma renda fixa, sem se preocupar. E por que isso acontece? Por causa disso aqui. 14,25% de taxa de juro real no Brasil. Sim, essa taxa é muito alta, mas não é novidade. O Brasil, historicamente, é um país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Se olharmos esse gráfico, que vai pegar de 2008 para hoje, né, você já vê que em 2008 a gente já tinha taxa de juros por volta de 13%. Né? Então, 13, 11, 10, 8, 14% são muito comuns. Inclusive, essa taxa de juros de agora ela está se equiparando à taxa de 2016, que também está no gráfico, se você dar uma olhada. É por causa da Dilma. E um dos motivos que fez com que ela fosse tirada do poder. Mas afinal, o que é a taxa de juros? Para que ela serve? Por que está tão alto? Quem a controla? Será que existe um motivo obscuro por trás das sombras para beneficiar os banqueiros? A gente vai entender tudo isso e no final do vídeo você vai sair daqui um taxade praticamente. Vai sair o irmão do Haddad, o comparsa. Bom, vamos começar primeiro entendendo o que é a taxa de juros. A taxa de juros é a taxa básica do país. Né? É basicamente o preço do dinheiro no tempo. Ela é controlada pelo Copom, um órgão dentro do Banco Central que controla a política monetária do país. E como ela impacta a economia? Bom, ela é chamada de taxa básica de juros porque ela literalmente serve de base para muita coisa. Se a taxa sobe, empréstimos ficam mais caros, investimentos em renda fixa ficam mais atrativos, as dívidas do governo aumentam, porque tudo é baseado nela. E o inverso também ocorre. Se a taxa cai, o crédito fica mais barato, estimulando o consumo e o investimento. E por que a taxa sobe? Bom, existem vários motivos. Um deles é a incerteza política e econômica. Né? Vamos usar de exemplo prático que você vai entender. Vamos imaginar que você é um cara ricão, milionário dos Estados Unidos, hello baby, cheio de dinheiro, e você está escolhendo qual país você vai investir, certo? Aí você olha para a Austrália, e tal, não sei o que, Alemanha, pô, beleza, bons países. Você olha para o Brasil, opa, peraí, Brasil toda hora prende um presidente, né? Troca para um, troca para outro. Um lado ideológico do Brasil ele é muito alternativo, outra hora é esquerda, outra hora é direita. Ou seja, você não tem um planejamento a longo prazo. Né? A moeda troca toda hora, inflação toda hora muito volátil. Um Brasil que fala em pegar a poupança dos outros, um Brasil que fala né, que existem não sei quantas leis trabalhistas que dificultam o empreendedorismo, cheio de corrupção. Você investiria nesse país? Ou investiria num país tranquilo, calmo? Né? Claro que não. Você iria para um país tranquilo, certo? Mas aí o que acontece? O Brasil olha assim e fala: opa, peraí, quanto está a taxa de juros aí? 10%. Quanto está dos caras? 12%. Vamos jogar para 18% aí. Né? Não é assim que funciona. Estou dando um exemplo. Aí o Brasil aumenta essa taxa de juros e vira para você e fala assim: ô parceirinho, aqui o risco é maior, porém, olha a nossa recompensa, é bem maior também. E aí você, opa, e vai lá e bota o seu dinheiro no país. Ou seja, você aumentar o juros e você ajuda o país a manter investimentos estrangeiros, mesmo o país estando em caos. Porque a recompensa para esse investidor era muito maior. E com esse estrangeiro investindo no país, você atrai dólares. Atraindo dólares, você fortalece a moeda nacional. Fortalecendo a moeda nacional, você também você tem uma importação mais barata, porque a sua moeda ela se valoriza, né? Então os produtos internos tendem a ficar mais baratos. Então, a longo prazo, a taxa de juros ela acaba ajudando nesse sentido. A taxa básica de juros também é utilizada como ferramenta de controle da inflação. A gente sabe que a inflação ela pode ocorrer de diversos motivos, por diversos motivos. Mas a finalidade, o final, ele vai ocorrer uma coisa só, né? Um aumento generalizado dos preços. E como os juros ajudam a conter isso tudo? É muito simples, na verdade, aumentando o custo do dinheiro. Com juros altos, menos pessoas pegam empréstimos, pegam crédito para poder comprar casa, carro, né? Ou então investir. Com menos dinheiro em circulação, o consumo cai, reduzindo assim a pressão sobre os preços. Já que na lei da oferta e demanda, se a demanda cai, né, o preço do produto abaixa. Os empreendedores, por exemplo, investem menos no seu negócio e preferem deixar o dinheiro rendendo. Porque, olha só, você é um empreendedor, tem uma lojinha, né, uma loja de telefone, alguma coisa. Você está correndo o risco ali de você vender, ficar rico ou não vender nada e quebrar. Aí o que acontece? Taxa de juros 15%. Você vê a margem do seu negócio
a 10%, 12% ao mês. Para que você vai pegar o seu dinheiro e investir no seu negócio, sendo que você pode deixar numa coisa segura de 15%? Você vai preferir o quê? Deixar seguro a 15% ou correr o risco de ganhar 12%? É claro que você vai deixar no 15%. Então você tem um investimento menor nos negócios, né? Se você está pensando em começar um empreendimento, você não vai pegar crédito para poder começar, para abrir uma loja, para poder fazer alguma coisa. Porque o custo desse dinheiro vai ser muito alto. Qual a chance de você não conseguir pagar depois? Qual a chance de você quebrar logo no começo por conta de ter que vender, ter que arrumar dinheiro para pagar esse empréstimo muito alto, essas parcelas muito altas? Então, você desestimula o comércio também. Então, com menos dinheiro circulando, menos comércio, né, os preços dos produtos tendem a se estabilizar. Mas nem tudo são flores. A taxa de juros, ela vem para ajudar, porém ela penaliza fortemente as pessoas, o país, certo? O país como um todo, não só as pessoas. Uma delas é que, se a taxa de juros ela vem para desestimular a economia, né? Eu te falei que os empreendedores pegam menos crédito, as pessoas consomem menos, né? Ela também vem para poder aumentar a taxa de desemprego. Porque pensa comigo, se você tem um cara que tem uma loja, você tem uma loja com 10 funcionários, sua margem diminuiu, as pessoas não estão comprando, ou seja, você não está faturando. Se você não consegue dinheiro, como você vai pagar os seus funcionários? Certo? Você tem que repor a loja, pagar. Os boletos não param de chegar, os impostos não param de chegar. Você tem que pagar, né? Você tem que pagar seus funcionários. Mas você não está ganhando. Então, como você vai fazer isso? Com certeza você vai ter que cortar, fazer cortes. E um desses cortes, é claro, é em cima de funcionários. Ou seja, acaba aumentando a taxa de desemprego. A taxa de juros também aumenta o custo da dívida pública, que é como eu falei, a taxa de juros é o custo do dinheiro, certo? E isso é relacionado tanto ao dinheiro que você está emprestando, quanto ao dinheiro que você está tomando emprestado. No caso, o governo ele toma um dinheiro emprestado e contrai dívidas. E essas dívidas são baseadas na taxa de juros do país. Se a taxa de juros aumenta, o custo dessa dívida aumenta também, fazendo uma bola de neve, fazendo essa dívida crescer cada vez mais. Se você não sabe, no final disso tudo, quem acaba pagando isso é a gente. Outra coisa também é que acaba encarecendo financiamentos, tanto de casas como de carro. Qualquer coisa que você tem que pagar a prazo e com juros vai ficar mais caro, porque, como eu te falei, taxa básica de juros, né? Acaba que todos os juros do país são baseados nela, ou quase todos, né? E se são baseados nela e ela aumenta, os juros desses produtos, desses serviços, aumentam também. Ou seja, uma família que está para comprar um carro a 10 mil, parcelas de R$ 500, 20 parcelas, 30 parcelas de R$ 500, quando aumenta a taxa de juros, esse carro aumenta para 15 mil, parcelas de R$ 800, ou 30 de 800, 30 de 900, enfim, você entendeu a mecânica. Fica mais difícil de comprar, de adquirir esse bem. Outro ponto negativo também é que a taxa de juros ela demora meses para surtir efeito na economia, certo? E não é uma coisa de imediato. Vamos aumentar a taxa de juros aqui, amanhã está tudo certo. Isso, infelizmente, não é assim que funciona. Ou seja, o mercado, né, o comércio, a economia, ela fica desacelerada por um longo período de tempo. Até as coisas se estabilizarem, o cupom começa a cortar devagarinho os juros e a gente começa a ver a economia caminhando novamente. Até lá a gente vai sofrendo. Se você prestou atenção nesse vídeo e entendeu a mensagem que eu quis passar, você agora está imaginando que a taxa de juros é como uma dipirona. A longo prazo ela tem efeito, surte efeito, acaba com o problema, mas é um remédio extremamente amargo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Deixe seu comentário, o que você acha da taxa de juros, você acha que tem um mecanismo diferente, melhor, que pode resolver nossa economia, ou se a taxa de juros realmente aí é um mecanismo que tem exatidão e está ajudando muito aí, apesar dos seus problemas. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!